A Antrop está no meio de um processo de IPO, tá? Então, tudo que ela fala, eu fico com os 2 pés atrás para ver se isso não é, de alguma forma, alguma coisa relacionada com a IPO. Toda vez que eu penso em IA, a IA vai quebrar o mercado de trabalho, eu penso, poxa, e agora? O que as empresas vão fazer com isso, né? Porque as empresas precisam dos trabalhadores e precisam também dos consumidores. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Bits, o podcast Bits do Futuros, do Venturos. Começando aqui um episódio hoje interessante, talvez um pouco polêmico, mas um assunto aí que está gerando muitos debates aí nos últimos dias, né? Então, para começar o nosso podcast, eu sou o Marcelo Abreu, CTO do Venturos, estou aqui com a Lívia Dias, nossa gerente de produtos. Bem-vinda, Lívia. Olá, pessoal. E também com o Guilherme Dogo, aqui da nossa comunicação. Bem-vindo, Guilherme. Oi, Marcelo e Lívia. Bom estar aqui de volta. Boa. Hoje os outros participantes nos deram cano, né? Mas conseguiremos fazer do mesmo jeito e com a mesma eficiência, né? O nosso podcast. Pessoal, hoje nós vamos falar de novo sobre uma gigante aí, uma grande Big Tech, que é a Anthropic, né? Também conhecida como a dona do cloud. Mas não por alguma inovação e nem nenhum novo acordo comercial. A Anthropic, que é a maior LLM B2B aí do mundo. A empresa soltou um documento nessa última semana se mostrando preocupada com o autoaperfeiçoamento dos sistemas de inteligência artificial e como isso pode escapar do controle humano, tá? Documento longo, de quase 30 páginas, e que traz alguns dados e insights importantes sobre a IA e sobre o cloud. Quiser ler em completo português, a gente vai deixar aqui no link, na descrição aqui do nosso episódio, o documento para você baixar, tá? Mas assim, o que tem de importante? Primeiro, ela defende publicamente a possibilidade de pausa, isso mesmo, pausa no desenvolvimento de IA, se outros laboratórios fizerem o mesmo, né? Porque também, se ela pausar e os outros não pausarem, ela fica para trás, acabou a Anthropic, né? E segundo o ponto é que o autoaperfeiçoamento das IAs pode chegar antes do esperado. Ou seja, os agentes que são capazes hoje de tomar decisões e executar experimentos, eles vão ser agentes começando a fazer LLMs, começando a fazer IAs. Que era algo que alguns futuristas já imaginavam. Então, a barreira hoje é o desejo desses agentes decidir o que é prioridade, mas isso também já está melhorando. Mas o que isso significa para o mercado e por que a Anthropic decidiu seguir essa linha de pedir pausa no desenvolvimento do seu próprio produto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Também, antes de começar, deixe seu like, deixe seus comentários. Nós temos um e-mail também, futuros@venturos.org.br. A Anthropic, né, ela não usa o termo AGI, né, Lívia? Ela fala, e para quem não sabe, é a Artificial General Intelligence, que também é a IA que realmente não é baseada em predições, né? Que mesmo a LLM, ela prediz coisas, né? Prediz tokens para você. É um outro paradigma, que é realmente a grande evolução da IA. É realmente um software que vai pensar, que vai ser cognitivo, que vai ter realmente pensamento como o humano tem, e não mais respondendo a eventos, a insights não, né? Entradas gerando saídas. Vai ser realmente uma máquina de pensar. E isso muda o jogo. Para quem não conhece exemplos de AGI, o cinema traz muitos desses exemplos, né? A gente tem no 2001, Odisseia do Espaço, aquele computador que enlouquece o Hall, né? É uma AGI. Quando a gente vê o Exterminador do Futuro, né? A Skynet, né? É uma AGI. Será que estamos chegando na Skynet? Anthropic Skynet? Não sei.
Mas, enfim, ela não usa o termo, mas fala desse autoaperfeiçoamento de sistema, né? Um sistema que consegue melhorar e treinar o próprio modelo autonomamente. Então, é importante ter essa distinção. E aí, Lívia, quais são os seus primeiros insights sobre essa questão? É interessante você trazer isso, Abreu, porque realmente a Anthropic, ela fala que os modelos dela vão se autoaperfeiçoar e elas não sabem muito bem onde isso vai chegar em grau de autonomia nos próximos 2 anos. Mas existem muitos fundos de investimento, inclusive a Sequoia, que já falam que os agentes, o nível de autonomia que os agentes da Anthropic estão chegando já é uma AGI funcional, né? Então, realmente, quando a Anthropic pisa ali no freio, né, diminui um pouco a marcha, ela está olhando ali para uma questão também que eu acho que entra um pouco nessa questão de negócios, né? Que não só ter uma velocidade, que realmente ela pausar um pouco pode prejudicar a competitividade dela no mercado, mas também uma questão de apelo para os investidores, né? Já tem sido discutido aí no mercado o quanto eles vão colocar dinheiro numa tecnologia que todo mundo já está achando que pode virar uma grande caixa preta incontrolável, né? Aí a gente está falando um olhar um pouco pessimista, talvez, gigantesco aí nesse sentido de trazer impactos muito ruins, né? Mas se a gente olhar, pode soar um pouco dramático de um lado, mas de outro, a gente já está vendo que a Anthropic está nadando sozinha aí, né? Porque os outros competidores eles estão realmente buscando aperfeiçoar seus modelos e não querem perder espaço, não. Oli, sabe uma coisa que eu ia acrescentar? Acho que a gente falou disso num dos primeiros episódios aqui do Bit, que foi como a Anthropic se comportava talvez como uma empresa um pouco mais humana na questão ali com o governo americano, né? E a gente falou isso que no segundo episódio, se eu não me engano. E eu acho que essa carta ela tem um pouco de relação com isso, de como a Anthropic tenta se posicionar como uma antagonista, digamos assim, de como a OpenAI se posiciona, né? Sendo uma empresa que só visa talvez mais o lucro, mais contratos importantes para eles e não tanto para a humanidade, e a Anthropic talvez entenda que a tecnologia deles é muito importante para a humanidade e precisa de uma certa reflexão. Essa é uma visão que a Anthropic tenta se posicionar, não que eu concorde ou que a gente concorde com isso, mas é o posicionamento dele. Você sabe que eu quero trazer um ponto com vocês que é importante. A gente vive esse mundo da polarização, né? É esquerda, direita, é Trump, é Irã, tudo tem dois lados. E parece que o mundo só tem uma reta, né? E não é 3D, né? A gente vive numa dimensão e não mais em três ou mais. Mas tirando isso de lado, a Anthropic sim, ela faz isso, mas eu vou pôr um ponto do meu pensamento aqui, tá? Não tem bonzinho nessa história. Exatamente, você vai falar. E a Anthropic, aconteceu um negócio. A Anthropic está no meio de um processo de IPO, tá? Então, tudo que ela fala, eu fico com os dois pés atrás para ver se isso não de alguma forma, alguma coisa relacionada com a IPO. Olha, ela está falando isso, vai perder valor de mercado? Ou não, né? Ou aí é que o pessoal vai ficar mais interessado mesmo. Olha só como eles são. Eu vi por esse lado, Marcelo. E o pior é o seguinte: algumas semanas atrás, a Anthropic também fez a mesma coisa, né? Falou que estava muito preocupada porque criou uma IA que para checar cibersegurança e a IA perdeu o controle, ela escapou, tal. Mas é a mitos, tá? Quem quiser usar, pode usar. Então, assim, tem uma elite, né? Tem um grupo ali, top, não lembro se é top 100, top 500 empresas dos Estados Unidos, que estão passando mitos, né? Refazendo sistemas de cibersegurança, descobrindo falhas que nunca ninguém tinha percebido, tá? De cyber. Cara, foi um baita de um marketing isso, para eles estarem vendendo mitos, cara. Então, assim, não tem bonzinho nessa história, né? Eles tentam pintar o, o, o Amodei como bonzinho, o Sam Altman como vilão e o Elon Musk como o diabo, né? Mas
Mas enfim, eh, ninguém é bonzinho nessa história, tá? Então, assim, acho que tem um capitalismo selvagem aí nessa história, e eu não duvido nada que daqui a pouco o novo modelo XPTO do Cloud da Anthropic, né, AGI, né, ou eles não vão chamar de AGI, vai ser lançado também para um clube de elite aí de empresas, tá? Então eu fico com essa preocupação. Não é isso, o Guilherme? Eu ia falar isso, porque esse documento ele me soou um marketing também. Tipo, o nosso modelo é tão bom que a gente tá preocupado com ele, sabe? Então eu entendo que tem esse posicionamento que a gente estava comentando, mas também tem esse lado, talvez possa ser um marketing, né? Agora, tirando essa questão de lado, de fato eu acho que há uma preocupação com a transição no mercado de trabalho, né? Não é o que vai acontecer no futuro, mas é o que vai acontecer nos próximos 5 anos, talvez. O que os profissionais de hoje vão precisar fazer para daqui a 5 anos continuar trabalhando, por exemplo. Acho que daqui a 15 talvez a gente esteja mais estabilizado. E eu acho que esse é o problema, a gente não está discutindo os próximos 5 anos, por exemplo. Você costuma dizer que 2030 é o fim do mundo, né? Sim. E eu concordo. Então acho que essa é a preocupação. Já adiantou, tá? O relógio do fim do mundo já está em 2029, né? Que tá todo mundo falando que lógico, chega em 2029. Mas, Olivia, hoje nós não temos a Andressa, nós não temos a pessoa de humanas, né? Embora você seja... Os dois são de humanas. Mas eu estou em minoria. Estou em minoria hoje, né? Mas, enfim, mas essa preocupação das pessoas acho que é válida, né? É válida, porque aqui a gente está debatendo um pouco desse teatro dos fundos de investimento, né? Quem vai ganhar mais, como, quem vai dizer que é mais responsável, que é mais ético, enfim, tudo isso a gente sabe que tem objetivos aí por trás, mas tirando aí essa perspectiva das empresas, das corporações que querem realmente, né, trazer, escalar suas receitas a partir aí dessa nova tecnologia, a gente olha também para um gap muito grande quando a gente olha para as pessoas, né? Porque a gente fala muito que o futuro do mercado ele depende da IA, mas não só para o mercado, né, corporativo dos acionistas e sócios, mas o mercado para as pessoas que estão ali, né, na base, para os colaboradores, para os profissionais, né, para os especialistas, enfim. E eu acho que hoje, quando a gente vê para o que está sendo muito debatido, é que tanto as iniciativas de letramento, as iniciativas de integração nos processos de trabalho, elas ainda são muito mais lentas do que a velocidade que esses modelos estão evoluindo, né? Então, assim, a gente ainda sabe que tem muito letramento, espaço para letramento das pessoas, né? Como integrar IA nos processos, como usar IA de uma maneira eficiente, né? Já tem empresas até recuando um pouco no uso de tokens, porque, peraí, meu time primeiro precisa saber como usar isso de forma eficiente antes de eu gastar meu budget todo nisso. E aí eu acho que essa grande virada aí, quando eles falam, vamos diminuir, talvez o mercado não está preparado, eu acho que também tem muito a ver com os profissionais que não estão preparados e com essas novas profissões que ainda vão emergir, mas que ainda estão em desenvolvimento, e o que vai ser do mercado, né? Sem profissionais empregados prontos para o consumo. Então, esse é o ponto de reflexão que eu quero trazer aqui. Toda vez que eu penso em IA, a IA vai quebrar o mercado de trabalho, eu penso, poxa, e agora? O que as empresas vão fazer com isso, né? Porque as empresas precisam dos trabalhadores e precisam também dos consumidores. Para onde que isso vai? Então, sem trazer respostas, mas trazendo mais problemas aí para antecipar o fim do mundo. Não, eu ia falar que eu fiz um curso não, né, uma masterclass da Exame só para ver como estava essa questão da IA no mercado, enfim, com profissionais de marketing, e muita gente não usa, assim, ou usa muito pouco para coisas muito rotineiras. Então a gente fica no LinkedIn, às vezes, vendo as pessoas falando, usei IA, parecia todo mundo usando IA de uma maneira absurda, né? E só você tá para trás. Mas na realidade, não é muito assim. Então tem muito espaço ainda para um letramento e tem essa preocupação de como vai ficar. Então, tem essas duas questões da empresa. As empresas estão gastando com IA, mas as pessoas não estão sabendo usar da maneira correta ou de maneira mais produtiva, digamos assim, e dizem que estão, mas talvez não seja assim.
E, por outro lado, tem essa preocupação com modelos avançando muito rápido. Então, quando você aprende um modelo, o outro já faz muito mais coisas. Eu tenho que aprender de novo. Então, tem um pouco desse cenário também que a gente até conversou no Futuros Original sobre isso, né? Sobre estar sempre se atualizando, sobre aprendendo. Mas é difícil também. E eu queria trazer um ponto, assim, uma perspectiva diferente para vocês também. Tem muita gente que. Nossa, hoje eu tô polêmico. Hoje eu tomei uma pílula, comprimido de polêmica de Daniel Harisse aqui e polêmico. Mas assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E nos Estados Unidos, por exemplo, que sempre esse conceito de Estado mínimo, de menos intervenção do Estado, que o mercado se sustenta, e eu vejo, me, me vem na cabeça que talvez nos próximos 2026, 27 aí, a gente está para estourar uma bolha aí extremamente perigosa. Eu lembro de 2001, vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar disso. Mas em 2001 a gente teve um baita escândalo da Enron de energia nos Estados Unidos, tá? Que ela faliu, mas o resultado foi uma quebradeira, foi um escândalo, né? A questão de energia do Enron. E depois eu me lembro também, 2008, os fundos podres, né? Aqueles créditos podres lá que o pessoal ficava negociando tudo. Então, quebrou o Lehman Brothers, né? Então, assim, gente, quando, né, fica essa coisa sem uma intervenção do Estado, tudo, ó, chega, já deu, vocês passaram do ponto. E esse é o problema que hoje, essas tecnologias emergentes, elas não são mais definidas pela academia, mas pelos grandes conglomerados, né, pelas gigantes. Qualquer coisa que envolve SpaceX, OpenAI, Anthropic, Google, a gente está falando na casa de trilhões, de bilhão para trilhão, né? Já não está nem falando mais bilhão. Eu tenho medo que essa falta de controle, né? E assim, tá, o Estado, a IA vai substituir as pessoas. Vai ter uma hora que vai ter que ter uma intervenção do Estado. Ó, vai ter um limite aqui de automação, vai ter um limite do que a IA pode fazer, porque senão as pessoas vão viver do quê? As pessoas vão fazer o quê? Né? A gente não pode deixar a IA dominar nesse sentido, né? Então, alguma hora, esse pessoal do Congresso, o pessoal vai ter que começar a agir. Gente, regulação. Já se fala em regulação de IA aqui no Brasil. Então tem que chegar, porque assim, o termo técnico vai dar, né? Problema, vai dar. E eu vejo, às vezes, muito pessimista 2001, 2008 se repetindo. É uma visão até meio pessimista, mas vejo sinais. Abreu, uma camada mais pessimista ainda que se a gente olhar para a regulação da internet, que é muito mais antiga do que a inteligência artificial, a gente ainda está dando passos, baby steps, né, para conseguir regular, para entender faixas etárias, conteúdos, informação. Exatamente, agora a gente está falando de IA, né? Quando a gente vai chegar nesse momento? Né? Então a tecnologia está indo muito mais rápido do que o ser humano consegue chegar, né? E as estruturas sociais, legislativas, regulamentar, as regulamentações conseguem alcançar. Então temos realmente um problema. Eu concordo com você que temos um problema aí grave que não sei o quanto a gente vai ter estruturas que vão dar conta de gerir isso e tornar realmente segura, né? Porque Gente, não me encarem como um regulador, como um ditador, como. Não, não é nada disso. Mas eu vejo sinais com outros problemas que a gente teve quando as empresas tomaram o controle à frente sem um freios indiscriminadamente e nunca acabou bem, né? Então, talvez a Anthropic tentou dar uma de boazinha aí, tentando levantar esse ponto, não sei. Talvez ela esteja na contramão, não sei. Mas no passado eu nunca vi isso acontecer. Esse é o ponto, né?
Não é uma coisa otimista também, mas acho que a qualidade dos nossos políticos, e não só no Brasil, né, nos Estados Unidos também, são muito ruins, assim. Quando você pega o No mundo, né? Congresso americano falando com o Zuckerberg, não sabia nada de rede social, de algoritmo. Então é difícil também. A qualidade dos nossos representantes é muito ruim para debater esse tipo de assunto. Mas a gente vê isso mesmo, né, o Guilherme? No Brasil, pô, quando a gente precisa discutir uma lei de fomento, uma inovação, tudo, não tem uma voz que vai lá, um cara que venha desse meio, né? Então é muito, muito preocupante, né? Eh, Falta gente preparada, né? Os analistas apresentam, né, o argumento, é por isso que não tem testado, né? Mas enfim, Aí já é outro assunto. Aí já. é outro assunto, né? A gente já vai misturar os assuntos aí. Mas que falta de gente preparada e letrada, falta mesmo. E o mundo está muito rápido e a tendência é as pessoas se perderem mesmo e as discussões ficarem cada vez mais complexas com o passar do tempo, né? Eu acho, eu acho. Pessoal, então é isso. Hoje, esse tema apocalíptico aí, né? Mas algo que tá aí nas notícias, né? O pessoal tá discutindo bastante isso. E você que escutou nosso episódio aqui, o que você achou? Você concorda com a gente? Você acha que não, vocês estão doidos? Anthropic realmente está preocupada, a gente deveria parar? Manda mensagem aí pra gente. Guilherme, Lívia, obrigado e a gente se encontra novamente para mais um episódio do Futuro semana que vem. Tchau, tchau.